Aí, olha só, já comentei do circuito elétrico. Então, a gente tinha visto nesse slide aqui um circuito elétrico. Então, o que é o circuito elétrico? É o conjunto de equipamentos necessários para gerar e direcionar a corrente elétrica. Então, a gente precisa de um gerador, lembra disso? Ó, vou voltar aqui. A gente precisa de um gerador, de um condutor e de um receptor. Então, dá uma olhada aqui. O gerador, nesse caso, está sendo a pilha. Aqui tem um interruptor, tá? Você tem o condutor, que são os fios, e tem o receptor, que são as lâmpadas, ok? Só que um circuito elétrico, ele pode ser de dois jeitos. Pode ser circuito em série ou circuito paralelo. Olha o circuito em série, como é que acontece. Olha os elétrons saindo do polo positivo, aí chegaram na lâmpada, as lâmpadas acenderam e eles voltam para a parte negativa. Só que olha só, pensa o seguinte, imagina se essa primeira lâmpada aqui, ela queimar. Vocês acham que essa segunda aqui ela vai conseguir acender? Não, né? Porque tá vendo que ela vem primeira do que essa segunda? Então, os elétrons eles não vão conseguir pular essa lâmpada e chegar na segunda. Então, no circuito em série é meio ruim isso. É o exemplo de pisca-pisca de Natal. Vocês já viram que às vezes tem lâmpada de pisca-pisca que queima e aí todas as outras não acendem mais? Você tem que trocar aquela queimada para que as outras acendam. Às vezes não é tudo que está queimado, né? Agora, olha o circuito em paralelo. Você tem os elétrons saindo do gerador, que é a pilha, aí tá passando pelo condutor aqui. Lembrando que se eu tô mostrando, gente, um circuito com pilha, tá? Tem outros tipos de circuito também. Aí, olha só, tá vendo que os elétrons podem vir para cá para cima ou aqui para baixo? Então, se essa lâmpada aqui de cima queimar, vai acontecer alguma coisa? A lâmpada aqui de baixo ela vai conseguir acender? Vai. Porque tá vendo que os elétrons, para acender essa, você não depende dos elétrons que passaram por essa aqui primeiro. Então, o circuito em paralelo é bom você ter, por exemplo, aqui na sua casa. Imagina como é que seria horrível se por um acaso você queimasse a geladeira, sei lá, desse algum problema, aí queima a geladeira, a televisão, o seu micro-ondas, o seu computador. Se fosse um circuito em série, seria desse jeito, porque todos eles funcionariam ao mesmo tempo e parariam de funcionar ao mesmo tempo. Então, se você desligasse o computador, você ia desligar a TV, você ia desligar a geladeira. Gente, isso daí não dá, né? Por isso que em casa a gente tem o circuito paralelo. Todos eles estão recebendo elétrons da mesma fonte de energia, ou não, vocês vão ver mais pra frente que podem ter outras fontes, mas eles funcionam independente, né? Senão, imagina que coisa horrível. E aí, isso aqui eu só quis mostrar para vocês, é que o circuito elétrico a gente usa às vezes diagramas para mostrar como que eles são. A bateria é representada assim, vocês vão ver sempre que vão ter um lado mais e um lado menos. Onde tiver lâmpada, às vezes pode estar desenhado uma lâmpada ou uma bolinha, tá? E o interruptor pode estar aberto ou fechado, no caso. Se ele estiver fechado, vocês vão ver que no livro de vocês, ó, deixa eu abrir aqui. Na página 174, mostra um interruptor fechado. Vocês vão ver que o fio ele vai estar mais grossinho um pouquinho, tudo bem? Agora falar uma coisa muito importante, que é o choque elétrico. Alguém já tomou choque aqui? Eu já tomei choque, para vocês terem uma ideia. Às vezes eu fui era numa Aldeia das Águas, sabe? Há muito tempo atrás. Antes não era nem Aldeia das Águas, era outro parque. E aí eu fui comprar um cachorro quente, eu encostei naquela máquina que deixa comida para esquentar. Gente, eu encostei, eu tremi, assim, ó, eu tomei um choque muito forte. E é bem perigoso. Só que assim, como é que você evita, né, ter um choque elétrico? Quando a gente fala de fios, os fios, eles são feitos de cobre. O cobre é um metal. E o metal permite muito bem a passagem dos elétrons. Só que se você fosse tudo de cobre, se você encostasse no cobre, já era. Então, ao redor do fio, você vai ter um revestimento de plástico isolante. E aí, esse plástico, ele não vai permitir com que os elétrons passem para você. Porque da mesma forma que todos os materiais têm elétrons que vão passando, você também tem. Então, você troca elétrons com os materiais. Alguém já tomou choque aí encostando no carro ou encostando em uma pessoa? Às vezes, esse choque acontece porque a pessoa está muito eletrizada, tem muitos elétrons e tem tipo uma mini descarga elétrica na outra. Eu já tomei choque só de cumprimentar uma pessoa, muito doido, tá?
Então, assim, o perigo de um choque elétrico é caso você encoste fios desencapados. Aí isso é bem perigoso. Então, olha só quis mostrar aqui para vocês rapidinho o que pode acontecer se você receber uma corrente de 1 mA, quase nada. 10 mA, a mão agarra. Já viu aqueles choques que mostram que a pessoa toma assim e fica tremendo toda com a mão agarrada? É 10 mA. 16 é uma máxima tolerável porque a partir de 20 mA pode ter parada respiratória, 100 mA ataque cardíaco, 2 amperes parada cardíaca e 3 amperes é valor mortal, ou seja, morte, perigo, né? Então, como é que você pode evitar? Na sua casa, a gente fala desses elétrons porque os aparelhos, às vezes, eles têm excesso de elétrons que vão passando. Só que esse excesso de elétrons que estão naquela corrente pode ser muito ruim, porque pode dar um choque. Então, na sua casa e os aparelhos no geral podem ter ligação com fio terra ou chamado de aterramento. O que é isso? Os aparelhos são ligados pelo fio terra a uma barra de cobre enterrada no solo, dá uma olhadinha aqui nessa imagem, ou na parede, próximo do relógio medidor de eletricidade. Então, todos os excessos de elétrons e cargas aqui vão para o solo, tá? E isso vocês podem visualizar na casa de vocês, porque a partir de 2011, todas as tomadas agora tem que ter 3 pinos. Esse terceiro pino, ele funciona como fio terra. Então, vai diminuir a ocorrência de choque. Então, aqueles excessos de cargas elétricas vão para esse terceiro pino. E aí, uma coisa que também faz muita parte da vida de vocês é um conceito chamado voltagem ou tensão elétrica, que às vezes vocês nem sabem. O que é isso? A voltagem é a grandeza física que conduz os elétrons e cria corrente elétrica. Então, lembra que eu falei, os elétrons estão lá, a corrente elétrica é o movimento deles, mas quem que vai direcionar, vai fazer com que eles andem? Essa grandeza física a gente chama de voltagem, e ela é medida em volts. Então, isso aqui, com certeza vocês já viram um aparelho, às vezes você pode ver que é 127 volts ou 220 volts. Às vezes a gente até fala que uma criança ou alguém está ligado no 220. Isso quer dizer que a pessoa está muito energizada, muito elétrica, né? E aí, quando a energia ela é produzida com uma voltagem muito grande. Tanto que em alguns locais vocês conseguem ver falando que é risco de morte, porque a voltagem é muito alta. Só que essa voltagem, ela não pode chegar desse jeito assim na sua casa, né? Tem que dar uma reduzida. Então, vocês podem olhar nos postes, nas ruas. Aqui na esquina da minha casa vocês podem ver que às vezes tem essa caixinha, tá vendo? Essa caixinha chama transformador. Esse transformador vai diminuir a voltagem que vem lá da usina, super alta, mas vai reduzir para 127 ou 220 volts e disponibilizar para casa. E aí, quando a gente fala existem geradores elétricos, que eles são dispositivos que convertem energia não elétrica em energia elétrica. Por exemplo, a pilha, a bateria, é um tipo de fonte ou gerador elétrico, porque tem substâncias químicas aqui dentro da pilha, que é uma energia química, ela é transformada em energia elétrica. Da mesma forma, em hidrelétricas, lembra que a gente mostrou a água caindo? A força da água caindo gira uma turbina e o movimento dessa turbina gera energia elétrica ali. As termoelétricas, as termonucleares também, a gente usa energia térmica. Quando a gente usa as marés também, quando a gente usa energia solar e a energia eólica, são outras fontes de energia que se transformam em energia elétrica depois. Então, dá uma olhadinha depois, um adaptador, isso aqui é tipo de um computador, vocês conseguem ver que tem aqui a voltagem. Então, é muito importante saber a voltagem que a gente precisa para que ele funcione, porque se chegar uma tensão muito maior, uma velocidade assim, muito mais forte, ele pode queimar, né? Então, assim, quase finalizando a nossa aula, quando a gente fala de curto-circuito, com certeza vocês já ouviram falar disso também. O que pode acontecer? Lembra que a gente falou que o choque pode acontecer quando fios elétricos, eles desencapados, eles se encostam? O curto-circuito pode acontecer quando fios desencapados se tocam perto de materiais inflamáveis. Olha que perigo! A corrente elétrica, ou seja, aqueles elétrons correndo, a corrente elétrica vai sair do gerador, percorre todo o circuito lá da tua casa. E ela enfrenta menos resistência, ou seja, ela consegue fluir tranquilamente.
Só que às vezes ela pode voltar com uma intensidade muito forte. E aí, se ela tiver uma intensidade muito elevada, tem uma sobrecarga ali que pode levar a incêndios e explosões. Isso é muito perigoso. Só que a gente tem alguns dispositivos para ajudar com que isso não aconteça. Os chamados fusíveis e disjuntores. Olha um fusível, eles vão ficar lá naquela caixa naquele quadro geral de energia elétrica. O fusível é um dispositivo de segurança de um circuito elétrico que tem a função de interromper a passagem de corrente elétrica no circuito quando a corrente ultrapassar o limite permitido pelo fusível, evitando assim o curto-circuito. Porque o que acontece? Quando chega aqueles elétrons com força, o calor pode derreter o fusível. Então, se ele derreter, ele impede com que os elétrons continuem passando. Aí o circuito é interrompido e pelo menos não pega fogo, né? E temos também os disjuntores, gente. Eles são umas caixinhas que vão se desligar automaticamente quando a amperagem é ultrapassada. Ou seja, se chega muita energia, aquilo lá vai desligar. Eu já morei numa cidade que, quando eu estava tomando banho, às vezes qualquer coisa desligava o disjuntor. Às vezes eu estava tomando banho e de repente desligava. Aí eu tinha que sair do banho, ligar o disjuntor. Mas ele desliga porque ele está protegendo para que não tenha um curto-circuito aí na sua casa. E para finalizar, quando a gente falou da transmissão de energia elétrica, por exemplo, de uma hidrelétrica, tem a geração de energia. Aí essa energia passa para a subestação de transmissão, que vai elevar a tensão. Até porque se você mandar uma energia fraquinha, como é que ela vai chegar lá do outro lado sei lá, onde foi produzida, né? Ela tem que percorrer longas distâncias. Então, se aumenta primeiro muito a tensão elétrica, aí depois vai para as torres de transmissão. Então, aqueles fios que a gente consegue ver, né? São todos a energia elétrica chegando. Antes de ir para sua casa, chega numa subestação de distribuição que reduz um pouco a tensão. Até porque não pode chegar uma energia elétrica muito forte na sua casa, senão queima tudo. Depois eles vão para transformadores, que são aquelas caixinhas que a gente falou que tem nos postes. Aí sim, eles vão baixar a voltagem para 127 ou 220 volts. E aí temos a distribuição. Tudo bem? Então, gente, podemos armazenar energia? Não. Por quê? A energia, para a gente armazenar, ela não temos suficiente. Então, assim, não é possível armazenar energia elétrica de forma suficiente para abastecer cidades ou bairros. Às vezes a sua casa, tudo bem, mas um bairro, uma cidade inteira, não podemos. Então, assim, a energia ela é produzida, ela já tem que ser consumida. Só que pilhas e baterias, elas conseguem sim, armazenam energia na forma química, só que elas têm substâncias tóxicas, então tem que ter muito cuidado para mexer com elas. E principalmente descartar corretamente, levando para locais de reciclagem. Agora deixa uma pergunta para vocês. Onde que a gente tem corrente elétrica no nosso corpo? Ou então, onde mais a gente consegue encontrar corrente elétrica na natureza? Vamos falar disso na nossa aula agora?